Olá, meu nome é Lucimara Carpim e a nossa disciplina é sobre comportamento organizacional. Neste encontro, vamos falar especificamente sobre a introdução ao comportamento organizacional. Newstrom nos traz um breve relato sobre o comportamento organizacional. Ele nos diz que é um estudo sistemático sobre como as pessoas atuam dentro de uma organização, individualmente ou em grupo. O comportamento organizacional, quando estudado, quando entendido pelos líderes, pelos gestores, pela área de recursos humanos, oferece um conjunto útil de ferramentas para auxiliar os gestores no seu direcionamento na gestão dos seus profissionais. Também é possível examinar o comportamento dos indivíduos em uma determinada organização. Leva também à compreensão da complexidade das relações interpessoais que ocorrem dentro da organização e permite ainda analisar a dinâmica de relacionamentos em grupos. Nesse sentido, pode-se dizer que trabalha-se, portanto, com o comportamento humano. O comportamento organizacional visa, então, o estudo do comportamento humano, as interfaces que ocorrem entre as pessoas, entre os gestores, entre os líderes, entre a área de recursos humanos. Serve também para auxiliar os gestores a se apropriarem de ferramentas para conduzir as pessoas no interior das organizações. Lembrando que as organizações são compostas por pessoas e existe uma diversidade de perfis, de formações dentro de uma organização no que trata de pessoas, de profissionais. E o comportamento organizacional, ele vem então para contribuir nesse entendimento, no direcionamento das atividades, das atribuições dos profissionais. É importante entender que existem metas do comportamento organizacionais. São 4 metas que é essencial, é fundamental, que tanto a área de recursos humanos como os gestores compreendam do que se tratam. São elas: descrever, compreender, prever e controlar. Vamos iniciar com a meta descrever. O que ela nos diz é como as pessoas se comportam nas empresas a partir de uma diversidade de situações. Claro que uma organização é um sistema complexo, existem diversas atribuições, diversas situações que devem ser entendidas e compreendidas pelos líderes e também pela área de recursos humanos. Permite aos gestores uma comunicação a respeito do comportamento humano dentro das organizações, a partir de uso de linguagem comum existente nessa organização. Outra meta é compreender. Pessoas se comportam a partir de determinadas realidades. O gestor, ele tem que conhecer o comportamento dessas pessoas, ele tem que entender os profissionais em sua diversidade e suas necessidades a partir das realidades existentes dentro da organização. A terceira meta é prever o comportamento futuro das pessoas. Portanto, quanto mais e melhor o gestor conhecer o perfil dos profissionais com os quais atua, as diversidades de formações, as diversidades de habilidades que esses profissionais possuem, melhor será a compreensão para prever o comportamento dessas pessoas. O gestor, então, ao prever quais profissionais podem ser dedicados, podem ser produtivos, ausentes e ineficientes, ele pode adotar medidas preventivas, ou seja, quanto mais ele conhecer o comportamento dos profissionais que atuam na sua unidade de trabalho, maiores serão as propostas de medidas preventivas para que o trabalho se desenvolva de uma forma muito mais efetiva, de uma forma muito mais produtiva. Temos também a quarta meta, que é controlar. Nessa meta, os gestores são responsáveis pelos resultados de desempenho desses profissionais. Ele tem que desenvolver a capacidade de produzir impacto sobre o comportamento dos profissionais. Portanto, se ele atender às 3 primeiras metas, na quarta meta ele consegue direcionar o desenvolvimento desses talentos com relação à produtividade, ao esforço da equipe, melhorar os resultados dos profissionais da sua unidade de negócios, da sua
unidade de trabalho. Então, a partir do momento que o gestor domina, a área de recursos domina e contribui com o gestor nessas 4 metas do que trata do comportamento organizacional, é possível então um desenvolvimento muito maior, muito mais produtivo dos profissionais, impactando, né, de forma positiva na competitividade da organização. Portanto, é essencial que os gestores entendam que o comportamento organizacional é uma ferramenta humana para o benefício humano. Quando falamos de comportamento organizacional dentro das organizações, estamos falando do comportamento humano, né? A interface com pessoas. O comportamento das pessoas em todos os tipos de organizações. Para o quê? Para melhorar a gestão do comportamento humano. Então, não tem uma diferenciação entre uma unidade de negócios de uma fábrica de automóveis ou uma organização que presta serviços, uma ONG, uma escola. Todas as organizações com foco no comportamento organizacional, o objetivo melhorar a gestão com relação ao comportamento humano. Tem ainda, a partir dessas 4 metas, o comportamento organizacional também direciona 4 forças. Então, existem 4 forças dentro da organização que é importante a área de recursos humanos, juntos com seus gestores, gerenciarem, acompanharem. Se trata das forças pessoas, estrutura, tecnologia e ambiente. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre pessoas. Quando falamos de pessoas, é importante entender que elas compõem um sistema social interno de uma organização, composto por indivíduos e grupos. Esses grupos eles podem ser formais e informais. Lembrando que grupos são dinâmicos, se formam, se alteram e se dispersam, né? Por quê? Porque as pessoas são seres vivos, são seres pensantes, são seres sensíveis que interagem continuamente. Então, quando nós falamos da força pessoas, estamos nos referindo a essa transformação, a essa formação que pode acontecer de uma forma muito dinâmica dentro da organização. Ainda falando em a força pessoas, tem que entender que elas atuam para conquistar objetivos. As pessoas, elas têm objetivos, elas têm metas também pessoais quando se trata do comportamento dentro das organizações. Essas organizações estão então para servir pessoas e as pessoas estão para servir as organizações. Existe aí uma interface muito grande que o gestor apoiado pela área de recursos humanos, que souber administrar bem as questões de comportamento organizacional, certamente ela terá conquistas benéficas para o seu negócio. Por quê? Porque quando falamos de pessoas, existe aí uma força de trabalho que é rica em diversidade. Existe, portanto, uma ampla variedade de formações, de experiências, de talentos e perspectivas de trabalho, que é essencial o gestor conhecer. Quanto mais ele conhecer a sua equipe com relação às suas formações, aos seus gaps de conhecimento, às experiências que essas pessoas têm e trazer para o entorno das atividades, maiores serão os benefícios para essa organização. Uma fala do Nystrom, que trata do comportamento organizacional, ele fala assim: uma nova força de trabalho emergiu e as práticas de liderança dos gerentes devem mudar para se adaptar a essas novas condições. Tais mudanças e desenvolvimento rápido deram uma nova ênfase à capacidade de liderança. O que significa isso, né? Essa nova força de trabalho, ela vem com outro perfil, ela vem com uma outra postura, né? Há uma ruptura, na verdade, de uma empresa que é focada no trabalho conservador, no trabalho tradicional, e surge novos profissionais, né, com uma mentalidade muito mais aberta, muito mais flexível, muito mais adaptativa às transformações e às mudanças. E o líder, ele precisa, na verdade, conhecer o perfil desses profissionais e, claro, investir no desenvolvimento desses talentos para o sucesso da sua organização. Continuando a falar, então,
dessas forças que existem dentro da organização, nós temos a estrutura, que define o relacionamento formal e a utilização das pessoas dentro da organização, né? Porque existem cargos diferentes, eles são necessários, as pessoas têm formações diferentes, objetivos diferentes e propósitos diferentes, assim como a organização. Então, esses cargos, eles são diferentes e o gestor, ele precisa administrar isso. As pessoas, na verdade, elas precisam relacionar-se dentro de uma estrutura dentro da organização. E o comportamento organizacional, ele contribui para isso, né? Para que se entenda, para que se compreenda que estrutura é essa, que perfil de profissional se precisa, quais são as formas de relacionamento que existem. Hoje a gente sabe, com as inovações, com as transformações, uma estrutura muito mais enxuta está aparecendo dentro das organizações, onde o processo de comunicação, ele é muito mais flexível, ele é muito mais dinâmico. Para quê? Para que ocorra a cooperação, para que ocorra a negociação e facilite a tomada de decisões. Hoje, o perfil dos novos profissionais, eles esperam isso, né? Que eles tenham mais autonomia, que eles possam estar muito mais engajados até para contribuir na tomada de decisões e essas tomadas serem muito mais efetivas, muito mais produtivas para a organização. Falando ainda em estrutura, a gente sabe que por serem mais achatadas, elas exigem uma diminuição nos níveis hierárquicos. Isso contribui bastante com relação a custos e a própria competitividade. Quanto mais rápido, né, essa comunicação, essa estrutura puder interagir, muito melhor para o cliente, muito melhor para o parceiro, muito melhor também para a organização. Porque é importante a gente lembrar que algumas organizações, elas são mais complexas no que diz respeito à estrutura. Por exemplo, fusões, aquisições e novos empreendimentos estão surgindo constantemente. A gente sabe que quando houve uma fusão da Avon, por exemplo, com a Natura, houve aí toda uma transformação, né? Houve uma diminuição de cargos hierárquicos para que essa interface acontecesse de forma muito mais rápida, né? Então, pessoas hoje são contratadas de maneira temporária, meio expediente, a partir do trabalho remoto, terceirizados. Tudo isso faz parte de uma estrutura e os profissionais, eles precisam estar envolvidos, compreender qual é a complexidade, né, dessa estrutura, dessa organização, até para que a sua atuação seja muito mais dinâmica, seja muito mais produtiva. Temos ainda a Força Tecnologia, que fornece recursos e influências significativas na relação de trabalho. A capacidade de trabalhar mais e de maneira muito mais eficiente. Isso reduz custos e, claro, aumenta os benefícios. A gente sabe que aí exige-se, né, uma outra postura do trabalhador e o comportamento organizacional vem para dar suporte, o entendimento, os estudos sobre o comportamento organizacional, ele vem para contribuir para que o gestor, a área de recursos humanos entenda todo esse cenário de tecnologia, qual é o perfil de profissional que precisamos, qual é o comportamento, qual é a atitude que esse profissional precisa ter frente a essas novas tecnologias, né? Porque senão pode ocorrer um restringimento das ações das pessoas. É importante que esse crescente emprego de robôs e sistemas de controle automatizado exige um novo perfil profissional, um novo indivíduo que esteja muito mais conectado com essas tecnologias. Para isso, o gestor, ele precisa preparar essas pessoas, né? Eu sempre tomo como referência hoje um motorista de caminhão, por exemplo. Ele precisa estar conectado com toda essa automatização dentro, né, da cabine do caminhão, que é extremamente tecnológica. Então ele precisa estar preparado para saber fazer essa administração tecnológica. Ainda falando em tecnologia, ela exige um certo equilíbrio entre os sistemas técnicos e sociais, né? Não se pode esquecer que quando nós falamos de comportamento organizacional, nós estamos falando em sistemas sociais. Uma organização, ela é composta por pessoas e as pessoas, elas interagem socialmente, né? Elas formam grupos, elas interagem, elas se comunicam, então é importante que tanto os contextos técnicos como sociais sejam observados, sejam analisados dentro do que diz respeito ao comportamento organizacional e às tecnologias.
As exigências, portanto, são de profissionais preparados com relação a essas novas ferramentas tecnológicas, né? A empresa precisa oferecer qualidade e preços acessíveis. Para isso, ela tem que acompanhar, por exemplo, toda essa inovação disruptiva, né? Toda essa exponencialidade que vem exigindo aí muito mais qualidade nos produtos, pessoas que possam adquirir os produtos e serviços da organização. Isso tudo pode ser facilitado por meio da tecnologia e exige, portanto, que os profissionais estejam preparados. Significa que o gestor precisa também desenvolver esse olhar, conhecer todo esse sistema tecnológico, técnico, para poder desenvolver aí uma gestão equilibrada. E finalmente, a quarta força, que é o ambiente. Nós podemos falar de ambiente externo e interno. Então, a organização faz parte de um sistema complexo, não é somente o contexto interno, tem todo um contexto externo que impacta diretamente no comportamento das pessoas dentro da organização. Por exemplo, outros elementos como governos, famílias, organizações diversas, elas impactam, né? Se o governo, de repente, direciona uma nova legislação que diz respeito a um serviço ou a um produto da organização, é uma força externa, né, que vem trazer para a organização um outro olhar. Então, os profissionais, eles precisam estar preparados. Significa que o gestor tem que ter esse olhar, né, de ambiente para poder direcionar os seus profissionais. Mudanças no ambiente organizacional criam demandas diversas e aí geram uma competitividade. Ou a empresa perde por conta de não estar preparada, ou ela se torna muito mais competitiva frente aos concorrentes porque ela está preparada com relação a esse entendimento tanto externo quanto interno. Quais demandas seriam essas quando falamos de ambiente? As empresas que precisam ser socialmente responsáveis, precisam estar engajadas e preparadas para lançar novos produtos, conhecer a concorrência. A rápida globalização tem exigido transformações e mudanças constantes dentro da organização. Portanto, a influência do ambiente externo, ela interfere na atitude das pessoas, afeta as condições de trabalho. Se a gente for fazer aí um parâmetro com o Cirque du Soleil, né, ele teve que fazer toda uma mudança, o Gaël Liberté, ele teve que fazer toda uma mudança de estrutura, porque ele teve esse olhar com relação às questões socialmente responsáveis, ele teve esse olhar e ele fez aí uma transformação inovadora dentro da sua empresa. Então o gestor, a área de recursos humanos precisa estar atenta, antenada a todas essas transformações que acontecem e, claro, comunicar, interagir com as pessoas dentro da organização. Algumas empresas hoje estão descobrindo o quê? Demonstrar atenção, escutar verdadeiramente os funcionários e preocupar-se tanto com a competência quanto com os relacionamentos estão entre as chaves para a motivação da força do trabalho. Então, quanto mais a empresa ouvir os seus colaboradores, interagir com os profissionais, falar dessas questões internas e externas, falar das 4 forças, das metas que são essenciais com relação ao comportamento organizacional, maior sucesso a empresa obterá. Desejo a todos bons estudos.